Olá, tudo bem? Primeira de 13 lições da Escola Sabatina e tem como título geral Descanso em Cristo. E novamente, conosco aqui o Rodrigo e a companhia dele, o desfrutar desse desenrolar aqui da lição da Escola Sabatina, espero que seja uma bênção para a sua vida, Rodrigo. Boa noite, Robson. Boa noite a você que está nos acompanhando. É um prazer ter mais uma vez a tua companhia. E mais uma vez nós iniciarmos um trimestre. Eu estou ansioso para ver as lições que nós vamos aprender nesse trimestre todo. Descanso em Cristo. Um assunto que nos traz algo muito parecido com aquilo que nós nos identifica como igreja adventista. Então, eu acredito que teremos lições impressionantes que podem impactar a minha e a sua vida. E é uma bênção poder compartilhar contigo esses momentos. Amém, né? E o título da lição desta semana, Vivendo em uma Sociedade que Não Para, uma sociedade agitada. Nós estávamos comentando aqui sobre o ser humano, ele é muito inquieto, né? Ele é irritadiço, é ansioso, essa ansiedade, ele vive muito preocupado com o amanhã e esquece de viver o hoje. E isso traz alguns problemas, né? E vamos destacar e tratar disso agora, né, Rodrigo? A introdução você pode fazer para a gente o sábado à tarde? Sim, claro, Robson. Olha só, aqui ele vem trazendo algo muito que eu me identifiquei muito, sabe, Robson? Que às vezes a gente chega em alguns momentos, principalmente na sexta-feira, que se a gente não se organizar durante a semana toda, a gente chega na sexta-feira e tem aquela correria, aquela inquietação, aquela agitação por causa das atividades que ainda ficaram para trás. Eu acredito que nós vamos ter lições ricas aqui para poder saber nos organizarmos para que nós possamos chegar no dia do descanso em Deus, no descanso em Cristo, né, o auge do descanso, mais bem preparados. Né? Eu sei que nós, seres humanos, temos uma vida agitada e hoje em dia a correria do dia a dia nos faz que as coisas sejam cada vez empurradas mais para frente. As coisas de Deus são empurradas mais para frente, para depois, mas nós devemos dar a devida importância e o devido tempo às coisas de Cristo, não é? E eu sei que você, Robson, estava comentando comigo que nós, seres humanos aí, que vivemos em média em 70 anos, nós temos muito pouco tempo de vida realmente, é isso? Pois é, se nós pararmos para pensar, no Salmo 90, no verso 10, lá diz assim que os dias do homem seriam 70, quando muito 80, isso com enfado e canseira. 80, diz a Bíblia, dependendo da robustez daquela pessoa. Mas vamos, não 70 nem 80, vamos colocar na média 75 anos. Uma pessoa que vive 75 anos, quanto tempo ela passa dormindo? Quanto tempo ela passa trabalhando? Quanto tempo ela passa vivendo de fato e de verdade em família, em sociedade, no lazer, com os amigos, cuidando do corpo, cuidando da mente. Imagine você que nós temos 3 períodos de 8 horas. O nosso dia tem 24 horas, de todo ser humano é igual. Então nós dormimos 8 horas em média, trabalhamos 8 horas em média, e as outras restantes 8 horas, nós usamos um pouco para ir e vir do trabalho, também gastamos esse tempo tomando banho, tirando roupa, vestindo roupa, se alimentando, não é isso? E, pasmem, quem vive 75 anos passou 25 anos da sua vida dormindo. É isso mesmo, imagina, Rodrigo. Isso que tem alguns que dormem um pouquinho mais que a cama, né? E que passam mais horas. Pensa bem, olha só, 25 anos dormindo e o restante do tempo a gente aproveita, né, muito pouco desse tempo para estar com Deus, estar com a família. E a Bíblia diz assim, não ames o sono para que não fique pobre, né? Quem dorme demais empobrece. Mas tá, 75 anos tirou 25, sobrou 50. 50 anos. Agora passa mais 25 anos trabalhando, que é aquele 1/3 ali, né, das 8 horas por dia de trabalho, vezes 25 anos. Então, de 75 diminuímos 25, agora mais 25, sobra 25 anos para o ser humano. Esses 25 anos, ele vai gastar ali de 6 a 7 anos comendo,
Quem viveu 75 anos, gastou 50 trabalhando e dormindo. Os outros 25, você vai subtrair 7 anos comendo. 1 ano e 6 meses consecutivos, tirando a roupa e vestindo roupa. Imagina você, dos 75 anos, foi reservado esse período para isso. Isso homem, né? Porque Isso mulher homem. tira e coloca a roupa muito mais, né? A mulher abre o guarda-roupa, experimenta todas as roupas e vai com aquela que o marido já sabia que ela iria vestir, né? Então, a mulher, por exemplo, o homem, ele gasta aí do banho 175 dias tomando banho. O homem, a mulher passa quase 2 anos tomando banho. Eu estou comparando uma mulher que vive 75 anos. E percebeu, então, quando você vai ver a vida útil, aquele tempo que de fato você viveu, não passou de 8 a 9 anos. Vida bem aproveitada, com quem você ama, com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, né, com as pessoas que são interessantes para você, vida em comunidade, vida com qualidade, comendo alimentos que te produzem mais saúde e bebendo líquidos que também fazem o mesmo, né, produzindo boa saúde. Então, Robson, mas me explica uma coisa, pensa comigo. Eu não sei se você tem percebido, mas parece que com o passar dos anos, cada vez mais a gente tem menos tempo. Cada vez mais a gente tem menos tempo. E a lição está falando aqui, por exemplo, que em comparação com algumas gerações atrás, os celulares eram mais lentos, os computadores eram mais lentos, nós tínhamos que enfrentar filas em banco. Hoje, dificilmente você comentou hoje que foi ao banco, né? Uhum. Mas isso é muito esporádico. Eu não lembro a última vez que eu fui num banco. A gente consegue fazer tudo por celular, o mundo está muito mais rápido, né? Algumas vezes, quando você saía para procurar um endereço, passava muito tempo perdido. Hoje em dia você coloca o GPS, mas quanto mais a tecnologia nos ajuda e nos auxilia, menos tempo nós temos. Parece que menos tempo a gente tem para fazer as outras atividades e a gente se sente exprimido. Você aí que está me ouvindo, você deve estar se sentindo algumas vezes cansado, sem tempo. Quando você olha para o relógio, já está na hora de dormir e ainda não fez nem metade daquilo que você queria. Quantas vezes, Rodrigo, eu trabalhando, eu disse assim, nossa, o meu dia deveria ser 48 horas, porque é muita coisa para se fazer em pouco tempo. A Bíblia tem um texto em Mateus 24 que diz que se aquele tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Parece que o tempo foi abreviado, foi comprimido, as horas, os dias estão passando rápido demais. Começamos janeiro, há pouco tempo atrás, já estamos no meio do ano, e daqui a um pouquinho nós já vamos estar em dezembro, já vem Natal, e vem uma virada de ano de novo. Nem parece que já tem mais de 1 ano de pandemia, né, Rodrigo? Verdade, Robson, olha só, mas nós temos uma grande bênção que Deus nos deixou, desde lá do Éden, que é durante a criação, Deus, sabendo das necessidades humanas, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, fala que Deus criou o sábado. Deus criou o Shabá, né, o descanso. O descanso, verdade. Mas olha só, por que Deus criou o sábado? Quando você pega no seu automóvel, digamos assim, você abre o porta-luva, o que tem lá dentro? Normalmente um automóvel novo. Manual. O manual. Quem escreveu aquele manual normalmente é o fabricante do veículo, porque ele conhece todas as peças, ele conhece o funcionamento daquele veículo. E Deus fez assim conosco. Ele nos deixou o seu manual, para que nós saibamos o que há tempo para todas as coisas. Não é assim que diz o Salomão, não é, Robson? Salomão diz que nós temos tempo para todas as coisas, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E Deus, sabendo disso, conhecendo o nosso corpo, Ele preparou um dia especial. E também um momento do descanso no ciclo diário e um momento do descanso no ciclo semanal. E que sabedoria, né? Na França, houve um período na Revolução Francesa, 1793, por ali, em que eles mudaram o calendário de 7 dias da semana para 10 dias. O homem trabalharia 9 dias e descansaria o 10º dia. Um grupo de cientistas, eles pegaram 2 grupos de pessoas. Um queria trabalhar 6 dias e descansar o 7º, e o outro grupo iria trabalhar 9 dias e descansar o 10º dia. E aí eles começaram a medir
a quantidade de adrenalina que havia no sangue desses participantes da pesquisa. O primeiro dia, a adrenalina, nós temos acima dos rins as suprarrenais, e elas produzem adrenalina. A adrenalina ela tem uma função, foi Deus que criou isso em nós. Qual que é a função da adrenalina? Você vê um cachorro, um pitbull, babando na sua frente, rosnando, a adrenalina é ativada e você consegue subir num poste, numa parede, num muro alto, porque a força da adrenalina faz isso. Ela tem essa função. Ela te dá um gás a mais para você poder resistir numa situação de fuga. Porém, ela tem essa função, mas ela vai gastando você, vai te envelhecendo. E o grupo, os cientistas fizeram o seguinte: primeiro dia mediram, a quantidade de adrenalina era pouquíssima, no segundo dia aumentou, no terceiro até o sexto dia estava no pico a adrenalina na corrente sanguínea daquele primeiro grupo, dos 6 dias, e descansava o sétimo. Descansaram no sétimo dia. Quando foi no dia imediato ao descanso, primeiro dia de atividade, no caso no domingo ali, a adrenalina no seu sangue estava equiparada, estava tranquila. No segundo grupo, Rodrigo, trabalharam primeiro, o segundo, o sexto, até o 9º dia e descansaram o sétimo. Quando foi no dia imediato, ainda havia muita adrenalina na corrente sanguínea daquele grupo. Percebe? O Criador, como você disse, ele deixou um manual. Então ele deu a dose certa, o remédio certo na dose certa. E a gente vai ver um texto de Marcos que ele vai dizer assim: vinde aqui à parte e descansai um pouco. Porque o Criador sabe da utilidade, da importância do seu corpo, do seu organismo. Nós somos uma máquina fantástica, né? O nosso corpo é o templo bendito do Espírito Santo. Existe uma escritora, nós como adventistas do sétimo dia, nós temos uma escritora, Ellen White, ela morreu em 1915, mas ela diz assim que quando Deus imaginou o homem, quando ele foi soprar, que ele fez um boneco de barro grande, cerca de 4 metros e pouquinho de comprimento, Adão, e quando ele soprou, ele imaginou como que ele queria que o homem fosse por dentro. E ele pensou, vai precisar de pulmão para se encher de ar, e esse ar correr para a corrente sanguínea e ali levar oxigênio para tudo, mas vai precisar de uma válvula, o coração que vai impulsionar esse sangue mais longe, vai precisar de uma central para administrar tudo isso, tem que ter cérebro, fígado, rim, e assim foi, Rodrigo. E quando Deus soprou, quando Adão abriu os olhos, a primeira coisa que ele viu foi o seu Criador. E passou a ser alma vivente, Gênesis capítulo 2, versículo 7 ali, né? E a máquina estava pronta, perfeita e maravilhosa. Agora, depois do pecado que a gente comentou na lição passada, veio todo esse desarranjo e agora o homem está correndo atrás do prejuízo, tentando atualizar a sua máquina, tentando dar uma melhorada para que não se estrague muito rapidamente, né? É verdade, esse mundo de pecado mudou tanto a nossa genética, tanto o nosso corpo, que hoje nós sentimos cada vez mais cansados, mais desanimados. E a lição fala disso, da falta de ânimo. Na lição de segunda-feira, vai falando de um exemplo de Baruque, que era o escrivão ali de Jeremias, né? E ali ele fala que depois de muita batalha, muito cansaço, ele estava perdendo a esperança. Mas Deus chega para perto dele e diz assim: olha, eu ainda tenho esperança para te dar, né? Ainda tem muita coisa para acontecer, mas você vai descansar no Senhor. Descansar no sentido que ele encontrou um oásis, um lugar para que ele pudesse agora descansar. Então ali, Robson, vem falando sobre essa história no livro de Jeremias, capítulo 45, verso 1 a 5, contando quanto Baruque ficou desanimado e estava com falta de esperança. Esse ânimo dele foi renovado pelo Senhor. Sim, mas quando você vai lá no finalzinho da lição, no auxiliar, você vai ver que o que levou Baruque a isso? A ansiedade. Deus havia dado algumas profecias para Jeremias, né? Que Jerusalém seria invadida. Por quê? Foi dado o conselho ao rei. Jeremias aconselhou o rei, e o rei, ele não dava ouvido, jogou ele numa cisterna, era pressionado, a pressão da maioria influenciava a mente daquele rei, e Jeremias disse: olha, se você se entregar pacificamente, não vai acontecer isso, mas se não, Jerusalém vai ser destruída. E quando Baruque, que era o escriba dele, começou a anotar tudo aquilo, trouxe um terrível estresse mental para ele. Ele ficou passado na iminência, ele sabia tudo o que iria acontecer e ele não estava conseguindo administrar aquilo. E o consolo de Deus foi o quê? Calma, Baruque, vou te dar como despojo a tua vida. Onde você escolher para morar,
ali você vai viver e não vai ser perturbado. Você não vai morrer nessa invasão que a Babilônia está trazendo sobre Jerusalém, né? Fique tranquilo. Que coisa, né? Que gostoso ouvir. Que bom, né? E assim, Robson, eu falando com você agora, e você que está nos ouvindo, muitas vezes você pode estar se sentindo assim, ansioso pelas coisas que estão no porvir ainda, coisas que não aconteceram. Hoje em dia, se você ficar muito focado na mídia, se você não conseguir trazer um momento de descanso, um momento de parar de pensar, um momento de você acalmar o seu coração, também vai sofrer como assim Baruque sofreu. Então, convido você a entrar no descanso do Senhor, a entrar num momento em que você tem comunhão com Cristo. E isso não é só no sábado. Nós, como adventistas do sétimo dia, temos reservado as 24 horas do sábado, mas você pode sim reservar diariamente, todo dia, um momento onde você pode chegar-se a Deus, encontrar nele consolo. Jesus mesmo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Terça-feira tem o descanso do Velho Testamento e o descanso do Novo. O que a Bíblia chama de descanso no Velho Testamento, Rodrigo? Logo aqui no segundo parágrafo aqui, diz que temos vários termos, né? Mas o mais conhecido de descanso, qual que seria? Ali está falando sobre o Shabá. Shabá, exatamente. Isso mesmo, né? O parar de trabalhar, o tirar férias, o descansar. O Shabá é o momento em que você você deixa de suas atividades de lado, para de cuidar dos seus próprios interesses, porque Deus criou um dia e um momento especial para estar com Ele. E sabe você, quem foi a primeira pessoa, uma pergunta para você aí de casa, a primeira pessoa a guardar o sábado, quem foi? Já parou para responder a si mesmo? A primeira pessoa a guardar o sábado não foi Adão, nem Eva, foi Deus. Primeiro Deus guardou, está em Gênesis 2, de 1 a 3 ali, Deus guardou, Deus descansou, Deus tomou alento. A palavra tomar alento é fazer isso aqui, ó. Como quem diz, sentir prazer naquilo que fez. Sabe quando você está trabalhando e dá aquela sentada e vê a sua obra pronta, feita? Que maravilha, consegui terminar o meu projeto. Foi isso que Deus fez. Ele guardou, dando exemplo, Rodrigo, a Adão e Eva, como que deveria ser o descanso. Aí agora Adão, que não estava cansado, porque Deus foi criando tudo ali a partir do primeiro dia, no domingo, né? Deus disse: haja luz. Depois veio a segunda-feira, Deus criou o céu. A terça-feira ele criou a vegetação e separou a água da terra. Na quarta-feira ele chamou para a órbita o sol, a lua e as estrelas. Na quinta, criando os animais que vivem na água e os que voam. Na sexta, criou os quadrúpedes e répteis. Depois criou Adão e Eva e disse: Adão, dá nome, faça favor para mim. Todos esses animais aí, você que vai dar o nome. E Adão deu. O trabalho de Adão foi isso. Sexta-feira, à tarde, deu nome para os animais e Deus no sábado disse assim: vem cá, eu vou casar vocês. Aí Deus casou aquele santo casal ali no Éden e disse assim: agora eu vou mostrar para vocês como descansa. Eu vou dar o exemplo. E Jesus disse isso em João 13, verso 15, Rodrigo. Eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. E ele perguntou: entenderam o que eu fiz? Pois bem-aventurados sois se fizerdes assim como eu fiz também em João 13, verso 17. Esse exemplo, o nosso Criador descansou. Se Deus, Criador de tudo, descansou e deu exemplo, quem sou eu, né? Quem é você para não seguir o exemplo do Mestre? Né? Verdade. Robson, aqui eu estive dando uma olhada, olha só, eu vou citar algumas palavras que a lição vem trazendo, que foram utilizadas no Antigo Testamento e no Novo Testamento para o descanso, né? Ou substantivos não, sinônimos dessa mesma palavra. E ali vem falando, olha só, vê se você descansa só de ouvir. Parar, né? Que é o fato de você repousar, conceder alívio, ficar quieto, descanso, paz, né? Todas essas palavras estão no Antigo Testamento. Exato. E tem o significado de descanso. Outras aqui usadas agora no Novo Testamento. Descansar, relaxar, revigorar-se. Revigorar. Sabe que teve um amigo meu que uma vez dizia assim, ele ensinava isso nos estudos bíblicos. Ele dizia, olha, de domingo a sexta-feira, a sua bateria vai acabando. Sabe aquelas baterias recarregáveis? Elas vão acabando. Na sexta-feira, a sua bateria já está no finalzinho. É exatamente E isso. quando chega no sábado, você
pluga a tua bateria na tomada, recarrega ela e agora você revigora, né? O Novo Testamento também existe algumas palavras que têm o significado de descanso físico, descanso sabático, né? De acalmar-se, fazer cessar, trazer ao descanso e descansar. Um exemplo claro disso, Robson, está lá no livro de Marcos, quando Jesus ele chega junto com os discípulos e pede para que eles descansem, né? Que eles se retirassem e descansassem. Ele também pede isso para nós. Em algum momento da nossa vida, nós precisamos realmente parar, descansar, aliviar, para se revigorar e estar prontos para a batalha dos dias seguintes. Esse descanso do Novo Testamento, antes disso, Rodrigo, nós nos esquecemos da pergunta 5, que é o descanso do sono da morte. Olha, você vai para a sepultura, vai descansar junto com os teus pais. Então, nós não estamos num paraíso, nós não estamos no inferno quando morremos, nós não estamos no seio de Abraão. Pelo contrário, nós estamos descansando da sepultura, das obras fatigantes que tivemos aqui, até que o autor da vida venha e devolva a vida a todos aqueles que morreram na esperança da ressurreição, né? Então, esse descanso aqui é aquele sono como Lázaro dormiu, e a palavra cemitério do latim é cemiterium, quer dizer dormitório. Então, quando você morre, você vai para o cemitério, você vai para o dormitório. E o que se faz no dormitório? Você está dormindo. E quando a gente está dormindo, a gente está o quê? Descansando, né? Nós temos assim, um dia de 24 horas, como comentamos, e 8 horas é para dormir. Temos uma substância chamada de melatonina. Ela é ativada ali depois das 10h30 até 1h30 da manhã. E a função dela é dar um sono tranquilo e restaurador. Ela melhora tanto a pele, ela melhora a pigmentação da pele, ela melhora a nossa qualidade de vida. Deus dá aqueles descansos diários do sono que se recupera para trabalhar no dia seguinte, mas depois ele diz assim, eu vou te dar um descanso mais pleno. 24 horas de tranquilidade, né? E aí o Novo Testamento, como você disse, esse descanso para os discípulos, será que se estende para nós também, Rodrigo? Se estende sim, Robson. Eu até achei muito interessante e gostaria de compartilhar com você. Você que algumas vezes se sente cansado, inclusive, né, com o trabalho, tanto de casa, trabalho com os filhos, as suas obrigações profissionais, mas também você algumas vezes tem o trabalho da igreja. Você está ali ocupado com as coisas de Cristo, com as coisas de Deus. E isso é muito bom, isso é muito satisfatório, você se envolver com as coisas de Deus. Mas lá no livro de Marcos, como eu citei, no capítulo 6, verso 30 e 32, eu vou ler um exemplo, como Cristo também se preocupava com os discípulos que tinham a missão de pregar. Olha lá o que ele diz. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Era uma oportunidade excepcional, você ter multidões para você pregar a palavra. Os discípulos acabaram de vir das duplas, né, que Deus separou eles em duplas, eles haviam feito todo aquele trabalho, mas agora eles estavam cansados. E mesmo com uma multidão próxima, Jesus fala, venham e descansem. Esse descanso para a nossa alma, para o nosso corpo, ele é essencial tanto para as coisas de Deus, para que você possa ter a mente clara, para que você tenha a mente descansada, para que no momento em que você abrir a palavra de Deus, o Espírito Santo possa trabalhar plenamente com as suas faculdades mentais e agir cada vez mais na sua mente. O ser humano é ansioso. Lá em 1 Pedro 5, 7, se não estiver equivocado, diz assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, está ansioso, a pessoa ansiosa, ela não consegue viver bem, ela vive de olho no passado, temendo o futuro, mas não vive o presente, né? Então, é a preocupação, está se ocupando de algo que nem aconteceu ainda. Essa ansiedade do ser humano traz estresse, traz síndrome do pânico, traz depressão, e por isso que Jesus disse, e lembrando que os discípulos eles haviam chegado daquela viagem em dupla missionária, que tinham orado pelas pessoas, curado enfermos, eles estavam com todo o gás,
Mas Jesus falou, calma, descanse, porque atravessando esse lago aqui, a gente tem mais uma multidão para socorrer ali, né? Então nós precisamos de período de trabalho e de repouso, naturalmente. E Jesus ainda dá um conselho, né? Vai num lugar deserto. Não é tão bom sentir a paz de Deus em meio à natureza, em um lugar em que você ouve somente os pássaros, os animais, o barulho da água, né? Essa paz que Deus ele quer nos dar, essa paz que Ele quer dar a mim e a você, quando Ele está falando aqui, né? O descanso em Cristo. Eu não sei se já aconteceu com você, de você em determinado momento segurar na maçaneta e levar um choquezinho assim. O corpo, a pessoa, principalmente agora no século 21, a pessoa está muito carregada, ela está isolada, ela está de tênis, está de sapato o tempo inteiro, não anda descalço, não caminha na grama, não anda na terra. Tem gente que tem nojo de pôr o pé no chão. Aí você fica com íons negativos, o seu corpo fica muito sobrecarregado. Aí o estresse e outros problemas, aí começa a manchar a pele do rosto, a pessoa não sabe o que é. O fígado está dizendo assim, dá uma olhada no espelho, pensa em mim. Todo esse estresse, eu que estou engolindo tudo isso daí. Eu estou tentando melhorar o metabolismo para que você viva mais. Mas se você não parar, existe um fenômeno chamado de apoptose. O que é apoptose? É morte celular. É quando você sobrecarregou demais o sistema e as células dizem assim, não estou entendendo esse camarada, vamos desligar? Aí a gente diz assim, fulano estava bem ontem à noite, morreu de repente. Mas ninguém morre de repente. Você extravasou, você extrapolou o limite do seu organismo, e aí a pessoa vem a óbito, por quê? Abusou demais. Por isso que é importante o repouso, o descanso, a reparação, né? Porque o homem, ele é holístico, físico, mental e espiritual. Você pode estar bem da mente, mas se seu corpo estiver doente, vai afetar a sua mente. Você pode estar bem do corpo, mas se sua mente estiver doente, vai afetar o seu corpo. Os filósofos antigos, eles diziam assim, mente sã, corpo são, né? Se nós não usarmos esse princípio de cuidar, de nos proteger, a gente vive poucos dias, né? Verdade, Robson. E até a lição vem trazendo ali na parte de quinta-feira que existem outras coisas que perturbam o ser humano. Outras coisas que perturbaram, por exemplo, Caim. Aqui, na história de Caim, você que conhece, você sabe que Caim cometeu um assassinato e o peso do pecado estava sobre ele. Aquele pecado incomodou tanto ele que ele já não queria mais nem viver. Ele já queria deixar de viver ali. E até falando com Deus, ele falou assim, olha, deixe que aqueles que me encontrem que me matem. Mas só que Deus mesmo assim teve piedade, né? Deus, olha só, ele, mesmo sabendo que nós cometemos os pecados e nós somos sobrecarregados por essa carga espiritual dentro de nós, porque nós vivemos em um mundo de pecado, ele tem outros descansos para nos oferecer. O descanso é aquele para nosso espírito, aquele descanso em que nós encontramos paz, mas essa paz é somente em Cristo. Existem muitas pessoas que dizem assim, olha, eu estou perturbado, mas eu não sei o que é. Onde está a sua inquietação? Né? Você não tem um momento de encontro com Cristo, um momento em que você para descansar e para ouvir a voz de Deus. Isso também traz alento ao nosso coração. O fato é, você disse aí, minha mente foi... Você vai falando, eu vou viajando no que você está dizendo. Quando Caim pecou, qual era o melhor para ele fazer? Era se reconciliar com Deus. Ele tinha que correr, mas correr para a porta do Éden, como Adão fazia, e oferecer o sacrifício. Mas ele já disse para Deus, eu vou sair fugindo aí errante, e todo que me encontrar vai me matar. E Deus colocou um selo, uma marca, um sinal em Caim. Alguns pregam de maneira errada, que era deixou Caim virou negro, ou ele tinha uma mancha na testa. Não, era um selo de proteção. Era um selo de cuidado para que ninguém tirasse a vida de Caim. Mas Caim, ele correu em direção oposta ao Éden, ao local de sacrifício, ao local de reconciliação. Ele correu para a direção da desobediência. Ele se afastou de Deus. E aqui no segundo parágrafo aqui de quinta-feira, diz assim que Caim descobriu que não poderia encontrar o verdadeiro descanso de outra maneira. Por quê? Ele queria ter descanso na rebeldia, na desobediência. A palavra traduzida como se agradar, que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Porém, de Caim e da sua oferta ele não se agradou. E essa palavra aqui, ela é traduzida como chegar mais perto, olhar de perto, considerar. Existe um programa
que a mulherada gosta, aquele Masterchef, né? Aí ali tem os julgadores, eles vão lá, chegam perto, provam, se agrada, ele aprova a pessoa, se a comida desagrada, ele reprova a pessoa. Mais ou menos isso. Deus chegou perto e viu a atitude, porque a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 21, que Deus ele julga a intenção do coração do homem. Ele viu com que intenção que Abel prestou aquele culto a ele, aquela oferta, e a intenção de Caim. Ele se agradou de Abel, porque Abel estava disposto a viver em obediência, desagradou-se de Caim. Por quê? Estava correndo, ansioso, desesperado. Aí você vai ver aí mesmo no capítulo 4, verso 23 e 24, que ele encontrou um camarada, Lameque, dizendo para suas duas esposas: eu matei um homem porque ele me feriu. Quem ferisse ele seria castigado 7 vezes mais, mas quem matar Lameque vai ser 70 vezes 7. Percebeu? O camarada o matou porque Caim o feriu. E aí ele diz assim: em minha defesa, quem me ferir vai ser castigado 70 vezes 7. Porque desde que Caim saiu da presença de Deus, ele não teve paz, não teve sossego, não teve esperança. Romanos capítulo 5, verso 1 fala dessa paz. Hebreus 12, verso 14, seguir a paz com todos. E a santificação, porque sem ela ninguém consegue ver a Deus, né? Então é disso que a lição quer nos ajudar a entender. Verdade, Robson. E olha só, agora eu falo aí com você, que acredito que tenha gostado aí desse resumo da lição, tenha contribuído aí muito para que você cresça espiritualmente e possa descansar no Senhor. Nós ainda temos mais 12 lições pela frente. Muita coisa boa a gente tem para aprender, muita coisa vinda do céu para a sua vida, para a minha vida, nós ainda temos para aprender com essa lição. Então, pensando nisso, nós estamos aqui preparando um presente especial para aqueles que entrarem no chat e disserem assim: eu compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo. Se você quiser um up a mais ainda, segue o canal da Igreja IAGE Cachoeira, e aí sim você vai entrar para ganhar essa lição, não é, Robson? Então tem que dizer o que lá? Eu compartilhei. Então, entre aqueles que disserem assim, eu compartilhei, vai estar concorrendo a essa lição, letra gigante aqui, até cego vê, né? É muito boa, por assim dizer, somos suspeitos em defender isso, né? Mas é uma lição maravilhosa, letra gigante, e se você postar lá, curte, compartilha e diga assim, eu compartilhei. Entre aqueles que disserem isso, né, Rodrigo? Vai ser sorteada essa lição nova, e será uma bênção para a sua vida estudar a palavra de Deus nesses próximos 12 estudos. O Robson vai estar aqui nesses próximos dias, trazendo também essa lição para que você possa cada vez mais ter conhecimento em Cristo, né, Robson? E nós vamos nos encontrar mais vezes aqui, né, Rodrigo? Com certeza. Terão outras pessoas que estarão junto conosco, compartilhando essa lição maravilhosa, mas vai para você o seguinte, olha, Jeremias, o Jonas pregando, ele disse essa citação na quarta-feira: achadas as tuas palavras, logo eu as comi, e as tuas palavras foram para mim gozo e alegria no meu coração, pois pelo teu nome eu sou chamado ao Senhor. Então, quer ter comunhão com Deus? Estude a lição da escola sabatina, porque ela automaticamente te leva a estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. Compartilhe para grupos, pessoas, para que eles sejam alcançados e entendam que temos que lançar sobre Cristo Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui hoje, e para os próximos encontros já está convidado aí. Eu que agradeço.